versículo de número 42, para a nossa breve meditação, também fundamento para o que de fato Deus quer falar conosco nesta noite. Enquanto os irmãos for ler a sua Bíblia, com o intuito de localizar o texto, eu louvo ao Senhor por esta oportunidade de estar pela primeira vez neste santuário, com uma única finalidade, de juntos adorarmos, bendizermos, exaltecermos, engrandecermos o nome do Senhor. Nesta feita, eu louvo a Deus pela vida do pastor Isaías. Deus em Cristo continue abençoando. Pastora Francisca, Deus continue abençoando. E que Deus continue prosperando as obras de vossas mãos. Aos obreiros que obram nesta grande seara, Deus continue abençoando. E as minhas considerações, ela não se encerra aqui, mas se estende a todos que aqui se encontram. Como de costume, eu trago o abraço do meu pastor presidente a essa igreja, pastor Daniel Costa, pastor presidente das Assembleias de Deus Tempo Central, no campus Calcaia. Sintam-se abraçados pelo meu pastor nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, para a nossa meditação. Amém? Todos encontraram? Me dá um sinal com amém, por gentileza. Glórias a Deus. Assim está escrito a palavra do bom mestre: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Repita comigo, por gentileza: e perseveraram na doutrina, na comunhão e nas orações. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, de fato é bem verdade que o texto que eu vos convidei a ler é do conhecimento de todos que amam, que leem e meditam nesta palavra de dia e de noite. É bem verdade que o livro de Atos dos Apóstolos, ou Ações do Espírito, é o único livro histórico do Novo Testamento. É bem verdade que inicia-se Lucas fazendo menção, destinando este livro a um homem chamado Teófilo. Lucas vai tratar de expor acerca dos primeiros 30 anos da igreja primitiva apostólica cristã. E se você perceber o capítulo de número 1, você vai entender que é uma parte do fim do capítulo de número 24 de Lucas, acerca da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. A Bíblia diz, pois Lucas faz menção de que antes da sua partida, Jesus ainda passa 40 dias ensinando os seus discípulos, e antes da sua partida e antes da sua ascensão aos céus, os discípulos eles têm uma dúvida no seu coração acerca da restauração do reino em Israel. Jesus diz para os mesmos que acerca do tempo, acerca das estações, não lhe era necessário saber, mas o que eles deviam saber era que eles iam receber poder, iam receber virtudes do Espírito Santo quando descesse sobre eles. Esta é uma promessa do Senhor, a qual o mesmo fala Lucas no capítulo de número 24, versículo de número 49, e há de ser que nos últimos, ou seja, acerca da promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. No capítulo de número 2 se cumprirá o que Jesus prometeu. É bem verdade que eram mais de 500, mas só permaneceram cerca de 120. A Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, está
agora acontecendo a festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes, ou o termo Pentecoste, vem do termo grego Pentecoste, que significa quinquagésimo. Quinquagésimo, em uma contagem numérica, representa o número 50, porque esta festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. As três principais festas em Israel era a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa do Pentecoste. Esta festa, como as demais, se aglomerava não pessoas nativas, não só pessoas nativas daquelas regiões, mas também pessoas de outros países. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos em um só lugar, e de repente sobreveio do céu, oh glória, sobreveio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa a quais estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, oh glória, e todos foram cheios do Espírito Santo, e este Espírito Santo vos fazia falar em outras línguas, repartidas como que de fogo. A Bíblia diz que quando este evento ocorre, evento este, um dos maiores da Bíblia Sagrada, a quem estava de fora, quem estava sem saber o que estava acontecendo dentro, alguns se admiravam, enquanto um se admirava, o outros blasfemava. Enquanto um se admirava, outros diziam: estes estão cheios de mosto. E quando Pedro ouve que alguém está dizendo que eles estão embriagados, Pedro vai até lá fora e vai tomar satisfação de quem está blasfemando, de quem está dizendo que eles estão cheios de mosto. E a Bíblia diz que quando Pedro toma a palavra, ele diz desta maneira: estes homens não estão embriagados coisa nenhuma, esta hora do dia, mas neles estão se cumprindo o que foi dito pelo profeta, a saber, Joel, no capítulo 2, versículo de número 28, há de ser que nos últimos dias vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, jovens terão visões. A Bíblia diz que Pedro vai pegar aquela oportunidade para pregar o seu grande sermão, ao ponto de não necessitar fazer o convite, ao ponto de, como aprendemos, não precisar fazer o apelo. E de fato Jesus nunca precisou apelar, Jesus sempre fez o convite: vinde a mim, venha após mim, negue-se a si mesmo. Pedro, ele vai pregar o sermão ao ponto de não precisar fazer o convite. A Bíblia diz que eles se compungiram ao ponto de perguntar: o que faremos nós, varões galileus, oh glória? Eles se constrangeram com a mensagem, com a palavra, ao ponto de perguntar: o que temos que fazer para receber essa mesma coisa, esse mesmo derramamento? A Bíblia diz que Pedro toma a palavra novamente e diz: arrependei-vos e sejam batizados com o Espírito Santo. E é bem verdade que eles se arrependeram, porque a Bíblia diz que imediatamente todos foram cheios do Espírito Santo, oh glória. Mas não parou por aí, irmãos, não ficou só aqui. Houve consequências desse derramamento do Espírito Santo. Houve consequências deste derramamento do Espírito Santo. Pregador, quais foram as consequências desse derramamento do Espírito Santo? A Bíblia diz
diz que eles passaram a perseverar, eles passaram a obedecer a doutrina dos apóstolos. Aí viveu uma vida de comunhão, no partir do pão e nas orações. Oh glória! Houve consequências do derramamento do Espírito Santo. Primeira consequência era de que quem estava dentro não ficou só dentro, mas levou esse derramamento para fora. Ele pregou para fora, ele repartiu aquele mesmo derramamento. Mas eu quero permanecer e ficar com esses três consequências. Primeiro, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar no texto nos traz a conotação de obediência, e eles passaram a obedecer a doutrina dos apóstolos. Oh glória! Porém, meu pastor Isaías, permita-me citar seu nome. O derramamento, pastor João, permita-me citar seu nome. Oh glória! É que a doutrina dos apóstolos não era fundamentado neles mesmos. A doutrina dos apóstolos não era fundamentado neles mesmos, mas a doutrina dos apóstolos era fundamentado em Cristo. A palavra doutrina vem do grego, que significa ensinamento. Oh glória! Os ensinamentos dos apóstolos não era fundamentado neles mesmos, mas era fundamentado em Cristo, porque desde aquele que veio preparar o caminho, a mensagem era: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus vem para ser batizado por João, e após ser batizado por João, a Bíblia diz que naqueles dias Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Oh glória! Jesus disse em Lucas capítulo 5, versículo de número 32, se não me falha a memória, ele disse que não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, buscar o pecador ao arrependimento. Oh glória! Jesus, ele vai dar uma ordem para os discípulos antes da sua ascensão aos céus, e a ordem de Jesus é que eles pregassem o arrependimento ao seu nome, em seu nome. Oh glória! E essa é bem verdade. Por quê? Porque eles estavam fundamentados nos ensinamentos de Cristo. É bem verdade isso, que quando Pedro tem a oportunidade, ele aplica: arrependei-vos e sejam batizados com o Espírito Santo. Oh glória! Estão pregando por aí sobre a Coca-Cola, estão pregando por aí sobre a sandália, sobre o iPhone, mas eu fico com a palavra, porque só a palavra é suficiente, só a palavra é suficiente, só a palavra é suficiente. Oh glória! Pregador, aonde está escrito isso, pregador? Mateus capítulo de número 8, a Bíblia diz que o centurião se aproxima de Jesus e vai lhe fazer saber acerca de uma ocorrência que o mesmo estava necessitando, a saber, acerca do seu servo que jazia de uma paralisia e vivia muito atormentado. Aí ele quer pedir para o seu servo para que Jesus o curasse. A Bíblia diz que ele vai de encontro a esse pedido a Jesus. Jesus olha para ele e diz: é só isso, pode deixar comigo, que eu vou até a tua casa, eu vou orar por ele e ele vai ser curado. No versículo de número 8 de Mateus capítulo 8, quando o centurião ouve isso, ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas se o Senhor por generosidade e misericórdia lançar somente uma palavra, o meu servo vai ser curado. Oh glória! A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz: eu nunca vi tanta fé em toda Israel. Virão do ocidente e do oriente e sentarão na mesa com Isaac, ou seja, com Abraão, Isaac e Jacó,
mas os filhos da promessa serão lançados no lago de enxofre, onde só há choro e ranger de dente. Mas este homem agora conseguiu tocar ao coração de Jesus com a sua fé. Jesus mandou ele ir, porque o seu servo já tinha sido curado. E a Bíblia diz que antes que ele chegasse até sua casa, um dos servos foi ao encontro dele, a saber, a dizer a notícia. Qual é a notícia? O servo já está curado. Aí ele ainda tem uma dúvida: qual foi o horário? Aí ele falou acerca do horário, e a Bíblia diz que ele se lembrou que foi naquele horário que Jesus disse: pode ir, que o teu servo já foi curado. Se você não entendeu, eu vou repetir para que você entenda. Só a palavra é suficiente para alcançar a tua casa, para alcançar a tua família, para alcançar teu casamento, para operar milagre. Só a palavra é suficiente. Oh glória! Não precisa de triunfalismo, não precisa de antropocentrismo, não precisa de colocar o homem no centro. Só a palavra é suficiente. Só a palavra é suficiente. O que deu vida ao vale foi a palavra. Ah, Ezequiel, pode esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Ai, tu sabes. Ah, Senhor, o Senhor sabe. Pois então lança a palavra, Ezequiel. Fala aos ossos que está sequíssimo, que ele vai voltar a ter carne, vai voltar a ter nervo, tudo vai voltar ao lugar. Só a palavra é suficiente. Só a palavra é suficiente. Um certo dia, alguém está pregando, e ali está alguém estudado, formado, e espera aquele homem terminar a sua mensagem. E quando aquele pastor termina de pregar a sua mensagem, ele vai de encontro ao pastor com uma dúvida, uma indagação. A indagação daquele homem era: eu não entendo. Eu já tenho passado por algumas igrejas e eu não compreendo como alguém que muitas das vezes não é estudado. Eu não entendo às vezes como alguém que nunca nem foi na escola, prega e o povo chora, prega e o povo entende, prega e o povo se arrepia, prega e os olhos do povo lagrimejam. Eu não entendo. Aí aquele pastor pergunta: por que você não entende? É porque eu sou formado em psicologia, e a psicologia me ensinou a entrar até a mente humana e exaurir da mente humana verdades que aquele homem, aquela mulher não diz para ninguém. Mas eu, segundo a psicologia, eu consigo exaurir verdades que ele não diz para ninguém. Eu consigo exaurir verdades que ela não diz para ninguém. E segundo a psicologia, o que eu aprendi, eu posso até fazer alguém chorar. Por isso que eu não entendo que um pregador que nunca estudou prega e o povo chora. Aí aquele pastor, o glória, olhou para ele e disse: você não entende, mas eu entendo, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, o glória, é como uma espada aguda de dois gumes, que faz a divisão da alma, do espírito, de juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A psicologia te ensinou a ir até a mente humana, mas a palavra, ela vai até o mais profundo da alma, ela vai até a intenção do coração. Essa palavra é suficiente para alcançar alguém da tua casa, para alcançar alguém da tua família. Só a palavra é suficiente. A palavra tem poder, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Salmo de número 105, verso de número 9, ou seja, Salmo de número 119, verso de número 9. A Bíblia diz: como o jovem poderá purificar o seu coração? Ele só consegue purificar seu coração através da palavra. Verso de número 11, a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Verso de número 89, para sempre a tua palavra permanecerá. Verso de número 105, lâmpada para os meus pés e a tua
tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra tem poder. Deus desce, fala com Jeremias: Jeremias, desde o ventre da tua mãe te santifiquei e as nações te dei por profeta. Aí o profeta olha e diz: ah, Senhor, eu sou uma criança e não sei nem falar. Aí Deus fala para Jeremias: não diz que tu és uma criança, porque aonde eu mandar tu ir, tu irás, tudo que eu mandar tu falar, tu falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo. Oh glória, a Bíblia diz que Deus vai estender a sua mão, colocar a sua palavra na boca de Jeremias, e esta palavra tem poder. Para quê? Para arrancares, derribares, destruíres e arruinares, e também para plantares e edificares. Ah, enquanto tem uma geração de pregador que só quer edificar e plantar, existe profeta de Deus que ainda arranca, derriba, destrói. Enquanto tem uma geração de pregador que só está pregando rosas, tem uma geração de pregador que é profeta de Deus, que prega as rosas e os espinhos também, porque a palavra ela é de dois gumes. Oh glória, só a palavra tem poder. A Bíblia diz que agora Deus vai mostrar uma visão para Jeremias, e Jeremias vai ver a banda do Oriente, a panela fervendo. Jeremias vai ver uma vara de amendoeira. Aí Deus pergunta para Jeremias: o que é que tu vê, Jeremias? Aí eu vejo isso, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala para Jeremias: ó Jeremias, isto é bem verdade, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Deus vai cumprir a palavra dele sobre a tua vida. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus prometeu a ti, então fica despreocupado, que aquele que te prometeu, ele não sofre de uma doença chamada amnésia. Aquele que te prometeu, ele não sofre dessa doença de esquecimento. Se ele prometeu, pode passar o tempo que passar, ele vai cumprir com a sua palavra, porque ele não tem, oh glória, comigo e nem contigo, mas ele é fiel à sua palavra, ele vela para cumprir. Só a palavra é suficiente, só a palavra é suficiente. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Oh glória, oh glória. Mateus 24:35, irmãos: passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Houve uma consequência do derramamento do Espírito Santo: obediência, obedecer a palavra. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, Jesus está pregando no mar da Galileia, ou seja, no lago de Genezaré, e a multidão lhe apertava, e vendo Jesus que a multidão lhe apertava, Jesus agora vê a necessidade de pregar e usar um barco como púlpito. Enquanto isso, a Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes. O lavar da rede de Pedro significa decepção. O lavar da rede de Pedro significa tristeza, angústia. A lavar da rede de Pedro não é algo bom, irmãos, e você vai entender isso. Pedro, mesmo estando angustiado, Pedro, mesmo estando triste, Pedro, estando mesmo passando por essa situação, Pedro vai deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Jesus. Qual era a vontade de Jesus, pregador? Jesus se aproxima de Pedro e lhe pede o seu barco emprestado. E não só emprestado, mas que Pedro empurrasse o barco da margem. A Bíblia diz que Pedro deixa de lavar as redes para fazer a vontade de Jesus. Jesus se utiliza do barco de Pedro para pregar a mensagem. E quando termina a mensagem, ele vai de encontro a Pedro. Por quê? Porque
Quem, ô glória, faz a vontade de Jesus, não volta para casa de mão vazia. A Bíblia diz que agora Jesus olha para Pedro e diz: pega a tua rede, leva para o mais alto mar e lança a rede no mais alto mar. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e expõe as suas tristezas, a sua frustração. Ele diz: Senhor, tendo trabalhado toda noite. Aqui Pedro está dando duas características: primeira, a sua tristeza; segundo, os seus conhecimentos na arte da pesca. Pedro está dizendo: eu passei toda a noite e não pesquei nada. Uma tristeza, uma frustração. E a outra coisa que Pedro está dizendo é que o melhor horário de pescar é à noite, e eu não pesquei nada. Mas mesmo Pedro tendo esses conhecimentos, mesmo Pedro está passando por frustração, Pedro olha e diz: mas sobre tua palavra lançarei a rede. Ou seja, não me importa o que eu passei, o que eu vivi, não importa a minha frustração, a minha tristeza, o que me importa é obedecer a tua palavra, e sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O milagre só acontece, irmão, quando tem 3 letrinhas em nossas vidas: obedecer. 4 letrinhas. Quando tem essas 4 letrinhas na nossa vida, obedecer, o milagre acontece. A Bíblia diz que em Caná da Galileia, no faltar do vinho, Maria, mãe de Jesus, se aproxima dele e faz saber. Jesus diz: eu não tenho nada a ver com a falta de vinho. Enquanto ela chega com essas expressões, ela vai ter que ouvir: eu não tenho nada a ver com a falta de vinho. Mas quando ela diz: fazei tudo o que ele vos disser, vá lá, obedece a ele, que ele vai dar a direção. Aí os criados chegam para Jesus: estamos aqui para quê? Para fazer tudo o que o Senhor nos mandar. Pois então obedece e faça o que eu mando, que o milagre acontece. Oh glória! Quem obedece à palavra não precisa correr atrás do profeta A. Quem obedece à palavra não precisa correr atrás do profeta B. O segredo está em obedecer à palavra. E se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, atento a guardar todos os mandamentos que eu, o Senhor, te ordeno hoje, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas pregador, eu conheço o profeta que revela o CPF, eu conheço o profeta que revela o número da identidade. A bênção não está no profeta, a bênção está em quem obedece à palavra do Senhor. Aí o milagre acontece. Comunhão, partir do pão e orações. Eu vou correr para entregar. Comunhão, irmãos. Tem um salmo didático e pedagógico que nos traz uma grande lição: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Posso entregar? Posso entregar? Pela misericórdia, Deus já tem nos levado em alguns estados desse Brasil, irmãos. Eu já sentei em gabinete com os pastores, e a reclamação, pastor, a situação era triste. Pastor falando acerca da comunhão da igreja, líderes que tinham os seus liderados, e os seus liderados não lhe obedeciam, não lhe condizia com o que era para ser feito. O líder dizia algo, eles discordavam, e os que não discordavam por fora, discordavam por dentro. E tem algo que é chamado, irmãos, algo de dentro e de fora, porque Jesus disse que nosso falar tem que ser sim, sim, ou não, não. Por que sim, sim? Por que não, não? Porque é sim por dentro e sim por fora. Não adianta o Cleus dizer assim, permita citar seu nome, Cleus, me empresta essa Bíblia. Aí eu dizer para ele sim, e por dentro: rapaz, se o Cleus danificar minha Bíblia, vai dar errado. Que adianta eu chegar para o Cleus e dizer: Cleus, me empresta o teu carro? O Cleus dizer sim por fora e não por dentro, vai bater o carro, vai dar errado, porque ele deu sim por fora e não por dentro. Então o nosso falar tem que ser
se ensinam ou não. Então, comunhão também é isso. Se o líder falou, está falado, temos que obedecer. Deus colocou, foi ele, não foi eu. Então tem que ter uma comunhão em todos os aspectos. E ali, irmãos, eu cheguei à conclusão de algo. Perdoe-me a minha grosseria, mas isso é verdade, irmão, que antigamente se tinha conjunto dentro das igrejas, pastor, mas não se tem mais conjunto em muitas igrejas. Os conjuntos têm se acabado e agora é conjunto, irmãos. Irmão, tá difícil, irmãos. Eu já cheguei em um congresso, a minha esposa participando desse congresso, e acabou o congresso, sabe por quê? Porque a irmã olhou para a outra não gostava dela e dizia: o que é que tu tá olhando? Aí a irmã jogou pipoca na cara da outra e acabou o congresso ali, porque faltou comunhão, irmãos. O que está faltando na vida de muita gente é comunhão. Mas eu vim pregar para uma igreja que tem comunhão com os irmãos, que tem comunhão com a palavra, que tem comunhão com o Espírito Santo, que tem comunhão com a pessoa de Jesus Cristo, e assim vamos crescer, vamos expandir, porque quando tem comunhão, quando tem união, o milagre acontece. Deus trabalha em favor do seu povo. Quando tem comunhão, quando tem união, Deus está no negócio. E perseveraram nas orações. Já encerramos. Porque Jesus sempre ensinou acerca da oração, irmãos. Se você for estudar a Bíblia, você vai entender que toda a vida Jesus citou para que os discípulos se voltassem mais na cerca da oração. Jesus foi exemplo de oração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 12, ou seja, Lucas capítulo 6, versículo 12, que Jesus ele vai fazer uma escolha. Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, ele vai fazer uma escolha. Mas antes de fazer uma escolha, a Bíblia diz que ele sobe ao Monte das Oliveiras e passa a noite inteira, a madrugada, e no amanhecer desce para fazer a escolha. E Jesus, ao descer do Monte das Oliveiras, escolhe para si 12 discípulos e intitula apóstolos. Posso entregar, irmãos? Posso entregar? Sabe por que tem muita gente tomando em decepção, se batendo com decepção, se enfrentando com decepção? Porque antes de fazer escolha, não ora. Antes de fazer uma escolha, não entrega a Deus, não apresenta para Deus, não tira período de oração para apresentar a Deus. Senhor, será que vai dar certo? Senhor, me dá a direção. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Senhor, até Jesus, que é Jesus, ele tirou período de oração para fazer a escolha. E quem somos nós para escolher na lata, fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira? E isso levou os discípulos a admirar a Jesus, ao ponto de Lucas capítulo 11, versículo 1, eles olhar para Jesus e dizer: nos ensina a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Não foi em vão que eles pediram para aprender a orar, irmãos. Não foi em vão que eles pediram para aprender acerca da oração. E Jesus vai falar acerca da oração dominical, irmãos. Vai ensinar acerca da oração. Temos que tirar período de oração, porque quem ora é diferente de quem não ora. A vida daquele que ora é diferente da vida daquele que não ora. Por quê? Porque aquele que não ora vive dependente de oração, e aquele que ora, tanto ora para si, como ora para quem precisa de oração. E quem ora é diferente de quem não ora. Quem ora tem visão, irmão. Quem ora tem direção. Quem ora vê os céus abertos. Quem ora é diferente. A Bíblia diz que Eliseu, o seu moço chega para ele, porque viu da janela carros, cavalos e carruagem, e se amedronta, fica espantado com aquilo, e vai levar aquela situação, e vai levar acerca do que ele tem visto até Eliseu. Mas Eliseu era quem orava. Aí o que Eliseu diz? Senhor, abre a visão do meu moço. Para quê? Para que ele veja. Porque Eliseu estava vendo o que ele não estava vendo. E a Bíblia diz que Eliseu ora. E quando Eliseu ora, manda ele novamente até a janela.
E quando ele vai à janela, a Bíblia diz que ele não vê só carros, cavalos e carruagens, mas só que ele vê agora à frente carros, cavaleiros, carruagens de fogos que cercava ali onde Eliseu estava. Aí ele pôde perceber que maior é o que ele estava com ele do que estava com o inimigo. Oh glória! Quem ora tem visão, quem ora tem revelação, quem ora antes de acontecer, Deus diz: olha, vai acontecer isso. Quem ora tem visão aberta, quem ora vê os céus abertos. Oh glória! Eu vim pregar para uma igreja que ora, eu vim para uma igreja que tem joelho no chão, e é o crente que ora, irmão, faz a diferença. O crente que ora faz a diferença. Alá Yoseb Daracândio Récia. Quem ora tem visão, quem ora tem revelação de Deus, quem ora vê os céus abertos. Oh glória! Se você não orava, vai voltar a orar. Se você não buscava, vai voltar a buscar. Oh glória! Se você não buscava mais como buscava antes, vai voltar a buscar novamente como buscava quando aceitou a Cristo. É tempo de nós se voltar novamente para o Senhor. É tempo de viver a palavra, é tempo de viver comunhão, é tempo de viver uma vida de oração, uma vida de oração, uma vida de oração. Oh glória! Não venha me dizer que você recebeu o derramamento do Espírito Santo se você não obedece a palavra, se você não vive a vida de comunhão, se você não vive a vida de oração. Permita-me dizer que é mentira, porque quem vive uma vida de oração, vive uma vida fundamentado na palavra, vive uma vida de comunhão com o pastor, com os líderes, com os congregados, e assim o reino vai crescendo. E esta é a palavra do Senhor para a tua vida nesta madrugada. Oh glória, aleluia. E aqui agradeço a minha rica oportunidade.